São Marcos capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. E chegando a outra margem do mar, província dos Gadarenos, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, do sepulcro, um homem com um espírito imundo. Este homem, ele era um homem solitário, um homem sozinho, um homem afastado do convívio da família, um homem que não tinha o aconchego do lar, um homem que não tinha uma refeição por dia. Este homem, ele tem um encontro com Jesus, depois que Jesus, no capítulo 4, versículo 35, a epígrafe do texto vai dizer: Jesus apazigua a tempestade. Jesus enfrenta, e aquilo foi proposital, Jesus enfrenta a fúria do mar e a fúria do vento, levantando-se naquela embarcação, a ponto que, vai dizer o texto, que quase o barco ia a pique, porque as ondas eram grandes e as águas entravam dentro do barco onde estava Jesus. Quando Jesus é despertado pelos seus discípulos, Jesus diz que o vento se acalmasse e que o mar se aquietasse. E se fez-se uma grande bonança. Nessa travessia, Jesus, quando chega do outro lado da província dos Gadarenos, Jesus é recepcionado por um homem que está saindo do sepulcro. E este homem, ele tem um espírito imundo. E aqui eu quero fazer uma colocação na questão desse espírito imundo. Quando o homem tem e é dominado por esse espírito imundo, esse espírito imundo joga o homem na sarjeta do pecado, na lama. Esse espírito imundo faz que o homem sinta atração, desejo pelas coisas que são do mundo, a ponto quando a parábola do filho pródigo, quando ele sai de casa, que ele está agora nas farras da vida, gastando seu dinheiro, vivendo dissolutamente, quando ele gastou tudo, que não sobrou nada, nem os amigos ao seu redor lhe deixaram, o que lhe restou para ele, uma oportunidade de emprego que surgiu, foi para ele apacentar porcos. Porque quando o espírito imundo está na vida do ser humano, pode ter certeza, o homem não come das melhores coisas daqui da terra. Pode ser até o prato, pode ser enfeitado, você ser até assediado por aquele prato tão bonito, e você está comendo achando que é gostoso, mas que o diabo tem para oferecer para você são só simplesmente a farroba e as bolotas dos porcos. O homem pensa, o homem imagina que está comendo do bom e do melhor. Se come quando estamos na presença de Deus. E aqui, para enfatizar esse espírito, a própria palavra vai dizer em Mateus capítulo 12 e versículo 43. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha ela desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outro sétimo espírito pior do que ele. Entrando, habita ali. E são os últimos atos deste homem pior do que o primeiro.
assim acontecerá também a essa geração má. Há um conceito formado na cabeça de muita gente: eu creio em Deus, eu tenho um Deus desde que nasci, só tem Deus, só vive com Deus aquele que verdadeiramente entregou a sua vida para com Deus. Mas aquele que diz somente da boca para fora, eu tenho um Deus, mas vive uma vida desagradável aos olhos de Deus, vive uma vida da maneira que você acha, que você pensa, no seu viver, Deus não está com você, você está só, e então, por outro lado, com um espírito maligno dominando a sua vida. Você tem que viver com Deus em santidade, em santificação, em conformidade com esta palavra, porque Deus não habita em todos os lugares, e nem Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque você crê, porque você acredita, é uma crença sua. Se esse crer que você crê não tem mudança de vida, nem de comportamento e nem de caráter, Deus não habita com você, e o que está dominando a sua vida é um espírito imundo. Olha onde este homem morava, onde era a moradia deste homem quando ele era dominado pelo espírito imundo, dentro do cemitério. Esse homem, ele tinha 6.001 demônios, mas Jesus chegou do outro lado. Jesus chegou do outro lado. Ao encontro com Jesus, a vida deste homem foi modificada. A vida deste homem foi mudada. Agora preste bem atenção na continuidade da leitura, do versículo 3. O qual tinha a sua moradia, ou a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tinha sido muitas vezes preso com agrilhões, cadeias, e as cadeias foram feitas em pedaços, e os agrilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Ele era brabo. A gente não depara com gente brabo no meio do trânsito, dentro dos presídios. Só quem amansa gente braba é Jesus, porque ele disse da sua palavra: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Quando você tem um encontro com Jesus, por mais que o homem ele seja brabo, violento, aqui está a prova de um homem dominado pelo espírito imundo. Quando se encontrou com Jesus, a vida deste homem, ninguém podia amansar. As pessoas o prendiam com grilhões, com cadeias, e tudo era despedaçado. Este homem, ele não tinha juízo, porque o espírito imundo tinha roubado o seu juízo. Ele não tinha o subconsciente. Ele andava sem juízo, sem roupa, nu, de dia e de noite, para cima e para baixo, e ele pegava as pedras e se cortava. Mas quando Jesus chegou do outro lado, a vida dele foi mudada por completa. Agora, há um detalhe aqui. Quando Jesus chega, observe, ele sai ao encontro de Jesus. Jesus chegou aqui através da sua palavra. Não foi por causa de nós, através da sua palavra. Mas nós precisamos entendermos uma coisa. Poucos saem ao encontro de Jesus. Poucos querem ter a vida mudada. Poucos querem ter a vida transformada. Mas eu quero Jesus, mas eu quero viver do meu jeito. Eu quero Jesus, mas eu quero viver da minha maneira. Não é assim. Por você não entregar a vida a Jesus, é porque você está nessa situação. Mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. É igualmente aquela televisão que está ligada lá. Ela tem um controle. Ela tem uns botões, liga e desliga, e tem um controle de acesso. Está na mão de quem? O controle da tua vida está na mão de quem? Está na mão de Deus? Será que os botões que estão sendo apertados, acessados, ao teu respeito, realmente é o que Deus queria para a tua vida?
Ou é você mesmo que está fazendo a escolha do canal 12, do canal 5, do canal 7? Eita! Jesus chegou para mudar, chegou para transformar a vida deste homem. O homem não tinha juízo. O subconsciente desse homem tinha sido roubado, porque o diabo faz isso. O diabo faz isso. O diabo ele entra, ele rouba seu subconsciente. O homem ficou despido nu. Que olhava para aquele homem, quem sabe, hein? Parecia um lobisomem. O homem, unha grandes, barba grande, cabelo grande, nu, todo sujo. A sua alimentação era dos corpos que chegava no sepulcro onde ele se alimentava, todo cortado, ferido de pedra, todo mal amanhado. Mas Jesus chegou, e quando chegou, a ordem de Jesus foi essa para os espíritos que acorrentava: sai dele em nome de Jesus. E quantos que estão acorrentados? Quantos que estão em cadeias? Quantos que estão presos? E ainda é interessante que aqui tem os aproveitadores ainda. Sabia que tem os aproveitadores? São os fazedores de cadeado. São os fazedores de corrente. São os fazedores de agrilhões. Aqueles que você já está preso, mas tem pessoas que estão fabricando, fazendo, para lhe acorrentar mais ainda, para lhe prender mais ainda, para deixar você preso, sem poder sair, sem locomoção. Mas Jesus chegou e repreendeu e mandou aquele espírito sair. Depois que aquele espírito sai daquele homem, a consciência daquele homem volta. E o texto vai dizer que as pessoas encontraram aquele homem ele nunca se sentou, porque era de dia e de noite, para cima e para baixo, correndo, sem poder parar. Mas quando Jesus chegou, que mandou aqueles espíritos sair, aquele homem, a consciência dele voltou o juízo dele, e aquele homem está sentado e vestido. Só quem nos veste é Jesus. Só quem nos veste é Jesus. Só quem dá juízo é Jesus. E tem muitas pessoas que nós encontramos que está precisando de juízo. Tem muitos aqui dentro que está precisando de juízo. Porque o diabo tem roubado o seu juízo. Você está precisando de juízo. Porque quando você tiver juízo, você vai ter autocontrole. Quando você tiver juízo, você vai ter domínio sobre você. Quando você tiver juízo, você vai ver, vai analisar os fatos do que aquilo que lhe dominava não era Deus, não era Jesus, era o espírito imundo. E é desse jeito que os espíritos imundos faz. Me desculpa, tá? Mas eu não vim julgar ninguém aqui. Mas eu prego a palavra que julga. Somente os espíritos imundos faz um homem deitar com o outro. Somente um espírito imundo faz uma mulher deitar com outra. Mas quando Jesus chega, ele diz: vai, ele tira todo esse, vai para lá, toda a ceboseira, sai daqui. Entra a presença dele. Depois que entra a presença dele, que o homem é dominado pela presença do Espírito Santo. O homem não tem prazer de se deitar com outro homem, de se deitar com outra mulher, mulher com mulher, homem com... Não, porque o Espírito de Deus, que é o Espírito da paz, não é um espírito de confusão, não é um espírito de intriga, não é um espírito de inveja, não é um espírito de ódio, mas é um espírito de paz. E o que você precisa aqui é de paz da sua alma. Então receba em nome de Jesus. Eu não sei se você sente, mas a presença dele aqui é real. Ele está no ambiente. Eu gosto de Jesus, porque eu aprendo muito com ele. Jesus gosta desse tipo de pessoa. E eu a amo também. Só não posso concordar com a prática do pecado, porque a Bíblia condena.
E o que a Bíblia condena, eu não posso. Se roubar é pecado, é pecado. Se adulterar no meio de um casamento é pecado, então é pecado. Traz abominação aos olhos de Deus, traz abominação aos olhos de Deus. Eu não posso jamais compactuar, aceitar aquilo que a Bíblia diz. Não, é não. E eu preciso aceitar o não de Deus, porque até o não de Deus é bom para mim. Nem toda hora Deus está dizendo sim. Vá, meu filho, eu sou contigo. Não. Tem hora que, como o Espírito Santo disse para Paulo, Paulo queria atravessar de um lado para o outro, queria ir, e o Espírito Santo disse, não vá. Ele foi impedido de ir. Mas, por outro lado, quando ele está dormindo, um anjo aparece a ele numa visão e diz assim, olha, como você sabe, Paulo, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Aí Paulo acorda de manhã e disse, eu tive uma visão de Deus. Eu vi alguém me chamando para Macedônia. Paulo foi impedido de entrar aqui. Paulo foi impedido de ir para cá. Mas o Espírito Santo deu a direção. E esta palavra de Jesus tem direção para o teu coração. Ele quer mudar a tua vida por completo. Agora você precisa querer. Você precisa aceitar. Não é obrigado. Não. O meu dever aqui é pregar a realidade do que está escrito na Bíblia. Não é para te ferir. Não. Apesar que a palavra ela é espada. E ela é comparada com uma espada de 2 gumes. E eu estudando semana passada que a Bíblia transforma a pessoa. E transformou a minha vida. E está transformando a cada dia. Eu estudando sobre as medulas. Aonde o sangue... em fração de segundos, o sangue percorre o corpo por completo, por 2 ou 3 vezes. Tu imagina a palavra de Deus, que é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra nas profundezas do âmago do teu ser. E que sabe, que traz, e que Ele revelou aqui através da sua palavra, aquilo que está escondido, que ninguém sabe, que ninguém viu, você não contou para ninguém. Ele traz à tona, porque Ele é soberano, Ele é eterno. E o interessante é que Deus não quer perder nenhum de vocês, agora vocês se perdem se vocês quiserem. Deus não quer perder nenhum de vocês, porque se Deus não tivesse pouco lixando por vocês, Ele primeiro não tinha dado o seu Filho Jesus e não tinha nos mandado aqui. Então valorize, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Valorize essa oportunidade das pastorais que chega aqui. Porque eu me lembro muito bem ali na Praça do Ponto Sem Réis. 2018, 2017, 2019 eu pregava que Deus ia abalar a nação, que Deus ia trancar tudo, ia fechar tudo. Eu nem sabia que havia Covid-19, você nem estava formado. Olha quanto tempo vocês passaram sem ouvir a palavra de Deus. Olha o que Deus fez, travou tudo, trancou tudo. Ninguém entrava, ninguém saía. Ninguém podia fazer visita. Então valorize. Porque nós estamos aqui, não é porque eu quero, porque por mim eu estava ocupado com os meus afazeres, como o dia de sábado é hoje, como esse dia de sábado é, como esse dia de hoje, mas eu tenho uma responsabilidade com esta palavra, e é ela que pode mudar a tua vida. Tem alguém que quer mudar de vida e entregar a vida para Jesus? Quer louvar um hino? Pronto. Pode sim.